Bom, nós estávamos vendo sistemas multieletrônicos. Então, o que ocorre é que, para sistemas atômicos maiores do que o átomo de hidrogênio, ou de um hidrogenoide, não há solução exata para a equação de Schrödinger, de forma que nós precisamos lançar mão de métodos que são aproximados. Então, à primeira vista, isso pode parecer um pouco decepcionante, mas a verdade é que, utilizando esses métodos aproximados, nós podemos chegar a resultados bastante acurados, ok? E a maior parte dos métodos que nós utilizamos cai em duas categorias, que são os métodos, que é o método variacional e a teoria da perturbação, ok? Então, hoje, a gente vai ver esses dois métodos, que são formas aproximadas de resolvermos a equação de Schrödinger para o sistema de interesse, que no nosso caso é átomos, e na próxima semana nós iremos ver moléculas. Bom, então é o seguinte, começando com o teorema variacional, tá? Então, imagine que nós temos aqui uma equação de alto valor, em que o π0 é a função de onda para o estado fundamental, ok? Pois bem, se nós, então, multiplicarmos aqui à esquerda por π0 e aqui também, e integrarmos dos dois lados, nós vamos chegar nessa expressão aqui, ok? Ou seja, se nós multiplicarmos aqui por π0 e aqui por π0 e depois integrarmos, ok? Dos dois lados. Pois bem, então lembrando, aqui nós temos a função de onda do estado fundamental, tá? Ok. Imagine que nós trocamos a função de onda do estado fundamental do sistema de interesse por uma outra função φ qualquer, ok? Então, o que vai acontecer? O nosso cálculo aqui da energia, que na verdade, você recorda que isso aqui é o valor médio da energia, né? Nós também chamamos de integral variacional, e eu já vou explicar o porquê. Veja, se nós substituirmos, então, um π, que, insisto, é uma autofunção do sistema de interesse, ok? Por um φ, que é uma função de onda qualquer, o que o teorema variacional nos diz é que sempre a energia que é calculada utilizando o φ vai ser sempre maior ou igual à energia do estado fundamental, aqui. Então, aqui nós temos a energia calculada utilizando a função de onda do sistema, ok? E aqui, uma função de onda qualquer. Sempre que nós utilizarmos uma função de onda distinta daquela do sistema, né, a energia ela vai ser sempre maior ou igual à energia do estado fundamental. Ok? O igual aqui vai ocorrer quando? Quando o φ for igual ao πc. Ok? Então, qual que é a ideia? Sempre que nós tivermos uma função de onda diferente daquela do sistema, a energia vai ser maior do que a energia experimental, né? Nós sabemos que o valor que nós iremos medir experimentalmente é o alto valor. Então, se a função de onda que descreve o sistema não é uma autofunção do operador, o resultado dessa integral aqui de energia vai ser distinto do alto valor. E mais, será sempre maior.
Não tem jeito. Se nós utilizarmos uma função de onda que não é uma autofunção do operador, a energia que nós vamos obter é sempre maior do que a energia experimental. Escuta, não tem jeito da gente conseguir uma energia menor? Não. Vai ser sempre maior ou igual? Sim, igual quando a função for realmente uma autofunção do operador. Então, se não tem como ser menor do que a experimental, o que nós vamos fazer? Quando nós estivermos procurando uma solução para um sistema que não tem solução exata, nós vamos procurar aquela que dê a menor energia possível, que se aproxime da energia do alto valor. Se não tem jeito, a energia sempre vai ser maior, que seja a maior, sendo a mais próxima da energia do estado fundamental. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos uma função de onda que nós chamamos de uma função de onda tentativa e introduzimos nessa função de onda, nesse caso φ, um parâmetro, ou mais. Aqui é alfa, beta, gama e assim por diante. Qual que é a característica desse parâmetro? Esse parâmetro ele vai poder variar. Então, nós chamamos esse parâmetro de parâmetro variacional. Já que a função de onda vai resultar sempre numa energia maior do que a energia experimental, nós vamos introduzir um parâmetro variacional nessa função de onda e vamos procurar, vamos variar esse parâmetro variacional de modo que a energia seja a menor possível. Porque nós entendemos que quanto mais próxima a energia for da energia experimental, do ponto de vista do teorema variacional, melhor vai ser a função de onda, ok? Então, o método variacional se vale do fato de que, se a função de onda não for uma autofunção do sistema, então nós vamos procurar uma que resulte na menor energia, porque nós sabemos que, de qualquer forma, qualquer função de onda que for utilizada e que não for uma autofunção, vai exibir uma energia maior. Se vai exibir uma energia maior, que seja a menor possível. Que resulte numa diferença muito pequena entre a energia calculada pela função de onda tentativa e a energia experimental, ok? Então, nós pegamos uma função de onda, chamamos de tentativa, e introduzimos um parâmetro variacional. E calculamos a energia com essa função. Olha lá, a energia, perdão, agora, dependendo de φ, que é a função de onda tentativa, que, por sua vez, leva, ou melhor, que, por sua vez, contém um ou mais parâmetros variacionais. Então, a função, o operador, o complexo conjugado da função, o operador, a função de onda, dividido, então, pelo produto do complexo conjugado pela função de onda. Se a função de onda tentativa for normalizada, então a integral do denominador vai valer 1, ok? Pois bem, só que se a nossa função de onda tentativa, que é a solução que nós estamos buscando, porque nós não conhecemos a solução exata, se ela depende dos parâmetros variacionais, a energia também vai depender dos parâmetros variacionais. Então, a energia que depende do parâmetro variacional vai ser, então, sempre maior ou igual à energia experimental, ok? Bom,
que nós fazemos, então, na prática? Nós introduzimos na nossa função de onda tentativa um parâmetro variacional e vamos variando o parâmetro e determinando a energia, até que nós encontremos a menor energia possível. Isso matematicamente é feito caracterizando os pontos críticos da função, que é a energia em função dos parâmetros variacionais, de um ou mais. Então, se nós tivermos só um parâmetro variacional alfa, então a derivada da energia em função de alfa tem que ser igual a zero. E daí nós encontramos o valor de alfa que corresponde a esse ponto crítico. E, portanto, o mínimo dessa função. Ok? Tudo bem que para um trabalho ser mais preciso, nós precisamos calcular a segunda derivada, para caracterizar de fato se é o mínimo ou o máximo. Mas para os nossos propósitos, vamos utilizar apenas a primeira derivada. Então, vamos ver. Nós queremos encontrar uma solução, ok? Então, nós pegamos uma função tentativa, uma função matemática, e introduzimos um parâmetro nessa função variacional. E buscamos qual o valor desse parâmetro dentro da função que me dá a menor energia. Para fazer isso matematicamente, nós vamos derivar a energia em função do parâmetro variacional igual a zero. É como você encontrava os pontos críticos em uma superfície de uma função, de uma superfície, que você viu no cálculo, por exemplo. E aí você encontra qual que é o alfa, nesse caso o único parâmetro variacional, que leva a menor energia. Substitui esse valor na função de onda tentativa e você então encontra a melhor solução que você poderia obter pelo teorema variacional. Ok? Vamos ver na prática como que isso funciona. Olha, nós vamos tentar utilizar o método variacional e essa vertente nós chamamos de não linear, né? Já explico o porquê. E vamos utilizar o átomo de hidrogênio, ok? O átomo de hidrogênio, nós sabemos que ele tem, sim, uma solução exata. Nós já vimos isso. Quando nós multiplicamos o polinômio de Laguerre, aquela parte a parte de R, com os harmônicos esféricos, na verdade, aquele produto é uma autofunção do operador hamiltoniano para o átomo de hidrogênio. E nós já vimos várias vezes como que é a função de onda para o átomo de hidrogênio ou hidrogenoides. Lembrando que hidrogenoides são aqueles que são isoeletrônicos ao átomo de hidrogênio, que, portanto, tem apenas um elétron. Então, vai ser... Aqui eu estou colocando em unidades atômicas, ok? Então, vai ficar a carga nuclear ao cubo dividido por π, tudo isso elevado a meio, vezes E menos ZR, ok? Se nós estivermos falando com o hidrogenoide hélio+, o Z vai valer 2. Se a gente estiver falando apenas com o hidrogênio, a gente sabe que o Z vale 1, ok? Pois bem, mas vamos fazer uma brincadeira, ok? Vamos imaginar que nós não conhecemos essa função, que nós não conhecemos. E ao invés de... e uma vez que nós não conhecemos, nós vamos buscá-la utilizando o método variacional, ok? Então, nós vamos partir de uma função de onda, olha lá, tentativa, na qual eu vou substituir a carga nuclear por um parâmetro variacional, que vou chamar de zeta. Tá certo? Olha, tenha claro,
nós conhecemos a solução 1s para o átomo de hidrogênio. Existe, sim, solução exata. Nós vimos isso previamente no curso. Mas, nesse momento, nós estamos fazendo apenas um exercício, uma brincadeira, imaginando que nós não conhecemos e que vamos, então, tentar encontrar uma solução para o orbital 1s do átomo de hidrogênio, utilizando o teorema variacional. E para fazê-lo, o que eu fiz? Peguei como função tentativa a função de onda do átomo de hidrogênio e substituí a carga nuclear por um parâmetro variacional que nós estamos chamando de zeta, ok? Quando que eu vou ter a solução para esse problema? Quando eu determinar, claro, o valor de zeta. E qual que vai ser o valor de zeta? O valor de zeta vai ser aquele que eu colocar aqui e que vai me dar a menor energia possível. Porque eu sei que se nós não estivermos utilizando uma autofunção, a energia ela vai ser sempre maior do que a energia experimental, que está associado ao alto valor. Ok? Então, eu já sei que essa energia aqui, provavelmente calculada com essa função φ, vai me dar um resultado de energia maior do que a energia real. Mas, repito, não tem jeito. Então, já que vai dar uma energia maior, que seja a menor, de forma que o φ se assemelhe a Psi1s. A gente subentende que quanto mais próxima for a energia calculada com a função tentativa do alto valor, mais próximo, em algum sentido, é a função de onda φ da autofunção Psi, nesse caso, 1s. Ok? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a energia utilizando φ, empregando a integral variacional que nós acabamos de ver, né? A energia, então, calculada em função da função φ, como nós já vimos, né, que é a integral variacional, que é também a integral do valor médio, ok? Complexo conjugado da função de onda, o operador aplicado na função de onda, dividido, então, pela integral do produto do complexo conjugado pela função de onda, tá? Vamos substituir aqui, lembrando que nós estamos falando do átomo de hidrogênio. E o operador energia total em unidades atômicas para o átomo de hidrogênio é esse que está aqui. Já vimos ele outras vezes, hein? Como o orbital 1s ele não tem uma dependência angular, então os termos angulares que aparecem no hamiltoniano, eles podem ser desprezados como foram aqui. Então, esse aqui é o termo de energia cinética e esse aqui é o termo de energia potencial em unidades atômicas, tá bom? Então, vamos ver como que ficaria essa integral variacional aqui. Bom, primeiro, que se esse termo aqui, se essa função, ela é normalizada, e ela é, nós sabemos disso, porque as soluções para o átomo de hidrogênio são todas normalizadas, o denominador aqui da integral vai valer zero. Vai valer 1. Então, nós não precisamos nos preocupar com o denominador. Agora, é claro que essa expressão ela é genérica. Eu preciso, então, adaptá-la às condições do meu sistema. E qual que é o meu sistema? Bom, é o do átomo de hidrogênio. Então, você sabe que a integral aqui ela é tripla, ok? Em que o raio varia de 0 a infinito, θ de 0 a π e o φ de 0 a 2π, ok?
complexo conjugado da função de onda, está aqui, ok? O operador hamiltoniano, então está aqui o termo de energia cinética e o termo de energia potencial, e depois a função de onda aqui com o parâmetro variacional, E aqui o elemento de volume de integração para esse problema, ok? Bom, se a função de onda ela depende aqui de zeta, então a energia ela vai depender de zeta também, ok? No curso presencial, eu acabo fazendo em aula, desenvolvendo essa integral aqui, ok? No Moodle, tem um exercício que explica passo a passo como que a gente desenvolve essa integral. Então, não deixe de dar uma olhada, ok? Ela não é difícil, um pouquinho trabalhosa, mas acompanhe no Moodle, por favor, que ali tem passo a passo de como a gente desenvolve essa integral. O que nos interessa aqui é saber, então, que a energia ela vai depender desses parâmetros que são variacionais. E como que vai ser esse resultado? Quando você fizer essa integral, insisto, enfatizo para que vocês tentem resolvê-la, você vai encontrar que a energia é zeta ao quadrado dividido por 2 menos zeta. Então, quando você calcula a energia, encontra que a dependência da energia com o parâmetro variacional é dado dessa forma. Ok, mas lembrando, o que eu quero? Eu quero encontrar a solução. E só vou encontrar a solução quando nós conhecermos o valor de zeta. Aqui eu sei que o zeta, aqui eu sei como zeta, ou melhor, como que a energia depende de zeta. Só que eu preciso de colocar um valor aqui para ter a solução. Qual o valor que eu vou colocar aqui? É aí que é a grande questão do teorema variacional. O zeta que eu vou colocar aqui é aquele que minimiza a energia. E como que eu sei qual que é o zeta que minimiza a energia? Eu derivo a energia em função de zeta, igual a zero. Então, aqui vai dar 2 zeta sobre 2, vai dar zeta, e aqui menos 1, igual a zero. Ok? Então, derivo a energia, que é isso daqui, e a gente vai ter que o zeta vale 1. Ok? Portanto, eu venho aqui, substituo o 1 aqui e o 1 aqui. Claro, eu chego aonde? Eu chego na nossa conhecida solução para o átomo, para o orbital 1s do átomo de hidrogênio. Ok? Por quê? Porque a função de onda tentativa que eu utilizei, ela me permitiu chegar na solução exata. Então, do ponto de vista variacional, nós chegamos na solução exata, como deveria ser. Lembre-se que se nós utilizamos uma função tentativa, a energia ela vai ser o quê? Maior ou igual à energia experimental, que está associada ao alto valor. Como nós pegamos uma função tentativa que permitia chegar na autofunção, assim ocorreu. Ok? E veja que interessante. Se o zeta é 1, se você coloca esse valor aqui e aqui, vai ficar 1 ao quadrado dividido por 2 dá meio, meio menos 1, quanto que vai dar? Menos meio. Que, se você se lembra, é a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio em unidades atômicas. Ok? Aqui, nós tivemos a felicidade, digamos assim,
de chegar na autofunção. Por quê? Porque a função de onda tentativa nos permitiu. Agora, veja, por exemplo, se nós tivéssemos utilizado essa outra função aqui como função tentativa para descrever o orbital 1s. Então, supondo que nós realmente não conhecêssemos a solução, uma suposição, é apenas um exercício mental, ok? E nós utilizaríamos como ponto de partida, como função tentativa, essa função aqui, tá? Será que eu consigo descrever essa função? Será que eu consigo, com essa função aqui, me aproximar da solução exata que é esta daqui? Né? Então, o procedimento é o mesmo. Nós calculamos a energia, o operador, por óbvio, é o mesmo, e aqui nós colocamos essa função, que é a nossa tentativa, e aqui a função que é a tentativa, ok? Da mesma forma como fizemos anteriormente, nós então calculamos a energia, e a energia vai ser função do parâmetro zeta. E vai dar quanto? Aí vai dar uma expressão diferente, ok? Beleza, sabemos que a energia depende de zeta, mas eu quero saber qual que é a melhor função de onda do ponto de vista variacional. É aquela em que o zeta está associado ao menor valor de energia. E para encontrar esse zeta, nós derivamos a energia em função de zeta igualamos a zero para caracterizar esse ponto crítico, ok? Então, está aqui a derivada e o valor da energia, e quando a gente faz isso, nós encontramos que o valor de zeta é de 3 meios, ok? Então, nós substituímos este valor aqui e aqui, ok? E vamos encontrar que a função de onda obtida pelo método variacional, utilizando essa função de onda tentativa, a melhor função que você pode obter, utilizando essa tentativa, ok? É esta. E quando você pega o valor de zeta e substitui aqui na energia, olha o valor que você vai encontrar quando zeta é 3 meios, que é o valor de zeta que resulta na menor energia. Quando você substitui aqui, você vai encontrar menos 0,375 unidades atômicas. Esse resultado, ele faz sentido do ponto de vista variacional? Sim. Por quê? Porque, segundo o teorema variacional, se você pegar qualquer função de onda tentativa, o resultado da energia vai ser maior ou igual ao experimental. Qual que é o experimental? É menos 0,5 unidades atômicas. Como essa função de onda aqui não permitiu que você chegasse na autofunção, o valor de energia calculado foi maior do que a energia experimental. Você percebe que é menos negativa. Portanto, é um valor maior. Agora, se você tivesse feito todo esse cálculo aqui e tivesse encontrado um valor, por exemplo, de energia menos 0,6, você teria certeza de que o teu cálculo está errado. Porque você jamais vai conseguir um valor de energia variacionalmente que seja menor do que a energia experimental. Ok? Bom, mas aqui a gente está lidando com sistemas de um único elétron. E a gente sabe que para sistemas de um único elétron, nós conhecemos, sim, as soluções exatas. Nós temos as soluções exatas. Uma parte importante do curso, nós ficamos lidando com essas soluções.
ok? O teorema variacional torna-se mais importante como um método aproximado para sistemas em que não há solução exata, que são, inclusive, os sistemas multieletrônicos, com mais de um elétron. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Então, vamos ver como que nós aplicamos o teorema variacional, ok? Para o átomo de hélio. Bom, no último encontro que nós tivemos, síncrono, e no último vídeo também que eu postei no Moodle, nós vimos que um bom ponto de partida é nós utilizarmos o produto de funções de onda monoeletrônica. Ok? Então, nós temos, no caso do hélio, 2 elétrons, esse é o elétron 1 e esse aqui é o elétron 2. Ok? E nós estamos alocando os 2 elétrons no orbital 1s. Ok? Já discutimos bem isso no último encontro e no vídeo. Ok? Agora, essa aqui é uma forma econômica da gente trabalhar. Mas não se esqueça, né? O que é cada uma dessas funções aqui? Então, um S é um hidrogenoide. No caso do hélio, aqui, é o hidrogenoide hélio mais. Então, o orbital 1s, ele é, no caso do hélio, 2 ao cubo elevado a meio dividido por π. Ou melhor, 2 ao cubo dividido por π, tudo isso elevado a meio, que multiplica E menos 2R. Tá bom? Então, essa é uma forma econômica, mas procure, sempre que você estiver desenvolvendo o problema, se lembrar de que essas funções são as soluções para o átomo de hidrogênio e hidrogenoides, ok? Bom, mas o simples produto, embora seja um bom ponto de partida, a gente frisou bastante isso no final do último encontro, tem alguns problemas, tem vários problemas. A gente precisa, de alguma forma, de rebuscar essa descrição, ok? Então, veja, como que é esse produto? Né? Seria a função do átomo de hidrogenoide, nesse caso, perdão, hélio mais, para o elétron 1, olha, 1s elétron 1 é a função 1s, como é o hélio, o Z é 2, o Z é 2, e como é o elétron 1, eu estou colocando R1 aqui, multiplicado por este fulaninho aqui, que é um S por elétron 2. Então, continua sendo um S para o hidrogenoide hélio mais. Os hidrogenoides só têm um único elétron. São isoeletrônicos ao hidrogênio. O Z é 2. E aqui nós temos o R2. Tá? Nós já vimos no último encontro que se nós utilizarmos esse produto aqui, esse produto ele é uma autofunção do operador hamiltoniano aproximado. Lembra que era o operador hamiltoniano aproximado? Era o operador que negligenciava a interação entre os elétrons. E a energia era a soma de 2 hidrogenoides. Era a soma do hélio mais com o hélio mais. Tá bom? Bom, mas o que nós vamos fazer então? Nós vamos colocar um parâmetro variacional no lugar do núcleo, no lugar da carga nuclear, do Z, ok? Tanto para o elétron 1 quanto para o elétron 2. Essa função que nós estamos utilizando como tentativa,
eu estou denotando por um S', ok? Da mesma forma, um S' para o elétron 2 é a função do hidrogenoide com o parâmetro variacional para o elétron 2. Sabe por quê? Porque, gente, o que acontece? Se você utiliza essa função aqui, a interpretação é que cada elétron esteja vendo o núcleo que a carga nuclear, a carga atômica, é Z igual a 2. Isso é verdadeiro se você tem apenas um elétron. Agora, se você tem o hélio, por exemplo, não te parece lógico imaginar que a carga nuclear que cada elétron sente é menor do que 2? Porque um elétron vai blindar o outro com relação ao núcleo. Entenderam? Então, eu espero que uma função mais acurada para o hélio, esse termo que está associado à carga nuclear seja menor do que 2. Porque cada elétron deve sentir uma carga menor. Veja que se você considera... Vou voltar a essa discussão, a interpretação física logo adiante, tá bom? Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no lugar dessa carga aqui um parâmetro variacional. Essa função eu vou chamar de um S'. E esta daqui eu vou chamar de um S' para o elétron 2. Então, este daqui, elétron 1, R1. E esse daqui, elétron 2, R2. Tá bom? E vamos, então, calcular a energia. Tá? Esse hamiltoniano, você já viu essa expressão para energia. Tá? Mais uma vez, não preciso me preocupar com o denominador da integral variacional, porque essas funções aqui já estão normalizadas, então precisamos nos preocupar apenas com o numerador. Ok? Então, nós temos função, complexo conjugado da função de onda, operador e a função de onda. Enfatizando, o que é um S'? É esta função. Aqui dentro, eu tenho esse parâmetro variacional. Ok? E o S2'? E o S'2, perdão, é este daqui. Tá bom? Esse aqui é o operador energia cinética do elétron 1, energia potencial de interação do elétron 1 ao núcleo, energia cinética do elétron 2, energia potencial de interação do elétron 2 ao núcleo, e o termo de repulsão intereletrônica. Ok? Hamiltoniano, sempre você vai construir assim. Todos os termos de energia interna, que é de energia cinética e energia potencial do sistema. Tá? Esse é o jeito que nós trabalhamos de forma bastante conveniente. Tá? Mas vale a pena que você veja como que é essa expressão aqui de forma explícita. Pelo seguinte, o que é essas integrais aqui? Isso é uma integral para cada elétron. Então, essa daqui, por exemplo, é para o elétron 1, e essa daqui é para o elétron 2. Então, essa daqui, na verdade, é uma integral tripla para o elétron 1, em que o R varia de 0 a infinito, o θ de 0 a π e o φ de 0 a 2π. E essa daqui também, só que para o elétron 2. Então, veja como que ficaria. Olha, eu tenho essa função que eu acabei... Só estou reproduzindo aqui
e distinguindo os elétrons por cores, né? Então, elétron 1, azul. Esse termo aqui é o operador monoeletrônico, ou seja, para um único elétron, energia cinética. Este daqui, para o elétron 1, energia cinética e potencial. Esse daqui, energia cinética e potencial para o elétron 2. E este daqui é o termo bieletrônico, depende de 2 elétrons. Como que fica esta integral de forma explícita? Ok? De forma explícita, para que você acompanhe, é assim, olha, a energia é integral para um elétron. Qual? Elétron 1? Então, é uma integral tripla. Essa integral tripla aqui é essa integral. Azul, porque é para o elétron 1. E esta daqui? Essa é a vermelha. Então, é para o elétron 2. O 1s' para o elétron 1 é a função tentativa para o elétron 1, em que nós substituímos o z pelo parâmetro variacional. Aqui em vermelho, o S'2 é a nossa função tentativa para o elétron 2. O operador, ok? Então, operador de energia cinética em coordenadas esféricas polares é este. E também em unidades atômicas. E o potencial é este daqui. Depois, o operador de energia cinética para o elétron 2, ok? E o potencial para o elétron 2. E, finalmente, o operador bieletrônico, tá? De interação, e a função de onda para o elétron 1 e a função de onda para o elétron 2, tá? E depois eu preciso dos elementos de integração para o elétron 1 e para o elétron 2, tá? Ela pode te assustar um pouco de início, essa integral, mas como você tem integrais que são para elétrons distintos, você consegue separar a parte que é para o elétron 1, a parte que é para o elétron 2, e vai restar um termo que é bieletrônico, que vai aparecer um pouquinho na frente, a gente já vai conversar, tá? Bom, mas vamos voltar à expressão não explícita, que é muito mais cômodo a gente trabalhar dessa forma. Mas lembrando, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma integral tripla para o elétron 1, aqui, uma integral tripla para o elétron 2, e assim por diante, ok? Função tentativa para o elétron 1, função tentativa para o elétron 2, na verdade, tudo complexo conjugado, e a parte monoeletrônica para o elétron 1, monoeletrônica para o elétron 2, e bieletrônica, que é de repulsão, ok? Bom, então, o que acontece? Como aqui eu tenho uma integral para o elétron 1 e para o elétron 2, nós podemos separar as integrais em termos de elétron 1 e elétron 2. Então, se você pega, por exemplo, olha, isto daqui, ok? Aplicado, desculpa, essa integral aqui, as duas, desse termo, vamos pegar apenas essa parte aqui, ó. Um momento. Não era isso. Ó, vamos pegar apenas essa parte aqui, tá bom? Então, vai ficar integral dupla disto, disso daqui e isto, tá bom? E depois, a integral dupla disto, agora, deste daqui e deste daqui. E, finalmente, a integral dupla disto daqui, deste fulano e disto daqui. Nós vamos ter, então, 3 integrais. Como que elas vão ficar? Veja só. Vamos lá. É um pouco assustador, mas é só no início. Olha lá.
é esta daqui, isto, isto e isto daqui vão ficar na integral do elétron 1, porque o elétron 2 vai ser uma constante. Por quê? Essa aqui é a integral do elétron 1. E essa daqui é a integral do elétron 2. Isso daqui não vai sentir a integral do elétron 1, vai passar para a integral do elétron 2. E como essas funções aqui são normalizadas, esse termo aqui vale 1. E depois, quando você fizer este daqui e este último, você vai ter o mesmo efeito para o elétron 2, e essa integral aqui também vai valer 1. E aí depois você vai ter a integral para os dois elétrons, disso novamente, desse termo de repulsão e disso, que é este fulaninho aqui. Esse aqui é o bandido da história, ok? Por quê? Porque este daqui você conhece. Ou você conhece algo muito parecido com esse daqui. Este daqui, na verdade, é o que nós resolvemos no início, hoje, do nosso encontro. Olha só, um S', elétron 1, o operador monoeletrônico, um S', elétron 1. Vou voltar aqui, ó. Olha lá. É justamente isso aqui, ó. É justamente isso. Ou seja, a integral, ok? A função de onda 1S, 1, porque está com o parâmetro variacional. Este daqui é o termo de energia cinética para o elétron 1. E esse daqui é o termo de energia potencial. A função de onda, novamente, o elemento de integração. Aqui, 1S, 1', ok? Tudo isso, claro. E aqui, o delta 1. E quanto que deu? O resultado foi esse daqui. A única diferença daquele termo com essa integral é que aqui nós estamos usando o z aqui igual a 1, e lá é igual a 2. Então, o resultado ele vai ser muito parecido com essa diferença. Ok? Então, vou voltar para lá, olha. Ok? Então, isto daqui, essa integral, você conhece já. Nós já resolvemos. Aqui vale 1. Esta daqui, essa em vermelho aqui, ó, que continua aqui, na verdade, né? Essa daqui é igual a essa azul, com a única diferença que essa é para o elétron 1 e aquela é para o elétron 2.
Mas o resultado, por óbvio, que tem que ser o mesmo. Ok? A novidade, qual que é? É essa integral aqui, que é uma integral bieletrônica. Tá? A resolução dessa integral aqui, que a gente chama de integral colômbica, é comprida. Não é difícil, mas é comprida. Se você tiver interesse em entender o aspecto matemático por trás dessa resolução, você vai encontrar o desenvolvimento dessa integral aqui no Macquarie, no Levine, e você vai encontrar no Lowe também. Tá? Eu vou colocar o resultado direto. Então, vamos lá. O que acontece? A energia do hélio vai ser essa energia, a energia aqui, ó, dessa integral, que nós já vimos, já resolvemos no início da aula, só que lá, aqui, valia 1. Como o nosso Z é 2, aqui vai aparecer 2 zeta. Ok? E claro, para o elétron 2 é o mesmo resultado. O resultado dessa integral bieletrônica aqui é 5/8 de zeta. Portanto, quando você calcula tudo, e veja que a energia ela é dada em função de zeta, como tem que ser. Você vai encontrar que a energia do hélio é zeta ao quadrado menos 27/8 de zeta. Ok. Mas o que eu quero, não posso esquecer, o que eu estou querendo é determinar o zeta para colocar na função de onda e encontrar o melhor resultado, a melhor solução variacional. Pois bem, então, o melhor zeta é o que resulta em menor energia. Então, nós derivamos essa energia em função do zeta, igualamos a zero, derivamos, igualamos a zero, ok? E encontramos que o zeta é 27/16. Ok? O zeta é 27/16. Deixa eu fazer uma coisa. Não. 27/16 é 1,69. Ok? 27/16 é 1,69. Olha que interessante. Um valor que é menor do que 2. Tá? Vamos pegar, se você colocar o valor de 2 em zeta e trazer para cá, ó, substituir aqui, 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 que seria a energia em função do número atômico. Se nós permanecêssemos com o número atômico no lugar do parâmetro variacional e utilizássemos igual a 2, substituindo aqui, fica z ao quadrado menos esse termo aqui, nós iríamos encontrar uma energia para o hélio de menos 2,75. Se você pega este valor aqui e coloca no valor de zeta, você encontra menos 2,848. E o valor experimental? Olha, eu sei que o valor experimental tem que estar abaixo desse valor. Essa é a base do teorema variacional. E, de fato, o valor experimental é de menos 2,90 e o restante aqui. Ok? Então, veja que a gente está prevendo para a solução um valor de zeta de 1,69. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, como que seria a função de onda obtida pelo teorema variacional? Vou voltar aqui, olha, no slide anterior.
aqui, ó. Como que seria a nossa solução obtida variacionalmente? Seria o produto, ok? O produto. Só que no lugar do 2, nós iríamos colocar aqui quanto? 1,69. Aqui, 1,69. 1,69. 1,69. Então, essa é a melhor função de onda que a gente pode obter utilizando o teorema variacional e como parâmetro variacional a carga nuclear. Ok? E veja que faz sentido. Nós esperávamos mesmo que esse valor aqui fosse maior, fosse menor do que 2. Por quê? Esse termo aqui, que é o E elevado a menos R1 e E elevado a menos R2, eles dão para a gente como que é o decaimento da função de onda. Ok? E nós esperamos que um sistema que é multieletrônico, um elétron blinde o outro com relação ao núcleo. E a distribuição eletrônica, ela diminua mais lentamente com o aumento do raio. Ou seja, se o valor desse parâmetro nuclear aqui for 2, nós teremos uma função de onda muito mais contraída do que ela o é. O fato desse valor variacionalmente ser menor do que 2 significa que a função de onda ela cai mais lentamente conforme R aumenta. E, portanto, quando a carga nuclear, aí nós chamamos de efetiva, for 1,69, nós temos uma distribuição eletrônica mais expandida do que aquela prevista para uma carga nuclear de 2. Ok? Tudo bem, gente? Entenderam, então, a filosofia, né, a estratégia por trás do teorema variacional? A energia, se você utiliza uma função de onda que não é uma autofunção do operador, uma função de onda que não é uma solução, então, qualquer função de onda vai resultar numa energia maior que a experimental. Já que vai ser maior de qualquer jeito, que seja a menor possível. Por quê? Porque há o entendimento de quanto menor for a energia associada àquela função de onda tentativa, mas mais similar é essa função similar à solução exata. Então, embora nós não tenhamos uma solução exata, a melhor solução vai ser aquela que resulte na menor energia. Então, nós introduzimos um parâmetro variacional dentro da função, nesse caso, era uma função de onda hidrogenoide, e buscamos qual que é o valor desse parâmetro que resulte na menor energia. Para isso, temos que calcular a energia em função do parâmetro variacional. E para saber qual que é o valor daquele parâmetro variacional que resulta na menor energia, nós derivamos a energia em função do parâmetro variacional e igualamos a zero, que é a forma que nós conhecemos de identificar um ponto crítico de uma função. Ok? Substituímos esse parâmetro variacional otimizado na função de onda e encontramos a solução. Substituímos na expressão da energia, porque a energia ela será dada, então, em função do parâmetro variacional, e encontramos a energia. Tá bom? Bom, agora,
O teorema variacional, há uma outra vertente, que é o método variacional linear. Por quê? Aonde que ele se distingue do que nós vimos até agora? É o seguinte, a nossa função de onda tentativa, nessa vertente do método variacional, é uma combinação linear de funções. Ok? Por exemplo, a nossa função de onda tentativa é uma combinação de psi1, psi2, psi3 e assim por diante. E cada função dessa vai ter um peso aqui. Esse peso é um parâmetro variacional. Mas veja que esse parâmetro variacional, ele não está dentro da função. Ok? Por isso que nós temos o método variacional linear. O que você vai fazer, então? Você vai pegar uma função tentativa e vai descrever com uma combinação de funções. Agora, essas funções, elas estão fixas ao longo do cálculo. Ela não é alterada. Não há nenhum parâmetro variacional dentro delas. O que você vai procurar é o melhor conjunto de coeficientes, que são os coeficientes variacionais. Isso, para você tratar matematicamente, é mais simples, muito mais simples, ok? E como a gente vai ver na próxima semana, essa é a base da combinação linear de orbitais atômicos para se constituir os orbitais moleculares, ok? Mas, por enquanto, vamos nos centrar apenas no método variacional linear. E o que eu queria, nesse momento, é que você tivesse claro qual que é a diferença do método variacional linear e não linear. No método variacional não linear, o teu parâmetro variacional ele está dentro da função. Aqui você tem uma combinação linear de funções. Então a função está fixa, não tem nada que vá modificá-la variacionalmente. O que vai poder variar é esses coeficientes variacionais. Ok? Então nós vamos calcular a energia e depois, para encontrar o melhor conjunto de coeficientes, nós vamos derivar a energia em função de cada coeficiente igual a zero. Então, ao invés de nós buscarmos o melhor parâmetro variacional não linear, no método variacional linear, o que nós vamos procurar é o melhor conjunto desses coeficientes lineares. Ok? Então, vamos pegar um exemplo mais simples, que seria uma combinação de duas funções. Tá bom? Eu tenho aqui uma combinação, eu tenho psi, que é a função tentativa, e uma combinação de psi1 e psi2. Psi1 e psi2 são conhecidas, ponto final. O que nós queremos saber? Qual é o valor de C1 e qual é o valor de C2? Quais serão esses valores? Serão aqueles que resultarão na menor energia, tá bom? Então, o que nós fazemos? Até agora, o mesmo que fizemos anteriormente. Nós iremos calcular a integral variacional. Então, a energia vai depender. A energia, então, da função tentativa vai ser calculada dessa forma aqui. Tá? Como nós já vimos anteriormente, a integral variacional. Então, vai ficar assim, olha. A energia vai ser a integral complexo conjugado da função de onda
A nossa função é a combinação linear dessas duas funções, está aqui, complexo conjugado, hamiltoniano, está aqui, e aplicado na própria função, ok? E embaixo, você tem a combinação, então a integral, que é o complexo do produto do complexo conjugado da função por ela mesma, que está aqui, tá? Eu sei que esse valor aqui, que eu vou encontrar, é maior ou igual a zero. Essa é a base do teorema variacional, tá? E vou desenvolver essa integral aqui. Como que isso é feito? Eu vou ter esse termo, o operador, e este termo aqui. Depois, esse termo, operador e este. Depois, integral desse termo, operador e este. Integral, esse termo, operador e aquele. Ou seja, o nosso numerador vai ter 4 integrais. Ok? Então, olha lá. Integral, este termo, operador, então é C1 psi1 hamiltoniano. C1 psi1. Então, olha, psi1, complexo conjugado, né? Ó, tá aqui. Hamiltoniano, psi1. Este complexo conjugado aqui do C1 e este C1 são constantes, saindo integrando. E o segundo termo? Complexo conjugado de C1, psi1, operador, e agora este termo, C2, psi2. Então, está aqui, ó. C1, C2, psi1 complexo conjugado, operador, psi2. Ok? E assim por diante. Depois, não deixe de acompanhar o desenvolvimento de cada um. Ok? No vídeo postado. Da mesma forma, aqui no denominador, você vai ter C1 psi1, C1 psi1. Aqui é complexo conjugado, é integral. Então, o C1, o complexo conjugado de C1 vezes C1 é uma constante, sai do integrando, e resulta integral do complexo conjugado de psi1, que está aqui, e do psi1, que está aqui de tal. Tá? E assim por diante. Então, vamos lá. Agora, a nossa função tentativa é uma combinação de funções. O parâmetro variacional são os coeficientes. Quando que esse problema aqui vai estar resolvido? Quando você encontrar C1 e C2, ok? Mas como que você vai encontrar esses valores? Você vai calcular a energia. E a energia que você vai calcular, ela vai ser dada em função de C1 e C2. Depois, então, você vai derivar a energia em relação a C1 e a C2 igual a zero. E daí encontrar os valores que tornam a energia a menor possível. Os valores de C1 e C2 que tornam a energia a menor possível. Ok? Bom, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Psi1 e Psi2 nós conhecemos. E o operador hamiltoniano também. Então, todas essas integrais, isso você precisa entender. Todas essas integrais, elas são calculáveis. A incógnita do nosso problema são os coeficientes. Essas integrais, nós precisamos calcular. E muitas são bem simples. Nós mesmos já calculamos integrais desse tipo no curso. Então, essas integrais, todas essas que aparecem aqui, não são problemas para a gente calcula, ok? Numa situação prática, isso computacionalmente é muito simples de ser feito, tá? Então,
Esses termos aqui, eles são constantes, uma vez calculados. São constantes. De forma que nós damos denotações específicas para cada termo. Por exemplo, essa integral aqui, complexo conjugado de psi1, operador aplicado em psi1 de tal, é H11. Esta daqui é H12. Esta daqui é H21. E esta daqui, então, é H22. Isso enfatiza o fato de que, ao longo desse tratamento variacional, todas essas integrais aqui são constantes. E são conhecidas. Da mesma forma, essas outras aqui, a integral π1 complexo conjugado π1 é S11, ok? A π1, π2 é S12. π2, π1 é S21. E π2, π2 é S22. Esses H11 são conhecidos como integrais de energia. E essas aqui são integrais de recobrimento ou de sobreposição, ok? Se as funções forem reais, S12 é igual a S21. E como os operadores são hermitianos, H12 é igual a H21. Tá bom? Claro que se as funções π1 e π2 forem ortogonais, esse termo vai valer zero. E se π1 for normalizado, esses termos aqui vão valer 1. Tá bom? Bom, então, quando você calcula essa energia, deixa eu colocar então aqui a expressão, tá? Essa expressão aqui, utilizando a notação que nós acabamos de ver, se reduz a essa expressão aqui. Tá bom? Então, olha, esse termo aqui é o H11, ó. Este daqui é o H12. Este H21, H22. Ok? Aqui também peço que você vai ver que a gente vai trabalhar muito com isso. H1, H12, H21 e assim por diante. Mas, por favor, não esqueça, esse termo denota uma integral. E que integral é essa? É π2, hamiltoniano π2. Ok? Então, essa integral, se você se lembra, é a integral do valor médio, se o π2 for normalizado. Por isso que a gente fala que a integral é uma integral de energia. Tá bom? Então, o que é essa integral aqui, que é o H22? É a energia associada a π2. A energia média associada a π2. Tá? Pois bem, o que você tem que fazer agora? Porque, já que esses termos aqui são constantes, nós já calculamos, uma vez que nós definimos essas funções aqui na função tentativa, o que nós queremos é encontrar C1 e C2. Então, nós vamos ter que derivar essa função aqui, a energia, em relação a C1, em relação a C2, e igualar a zero. Ok? A conta é um pouquinho longa, a gente não vai desenvolvê-la, ok? Mas quando você fizer essa derivada, derivar isto daqui em função de C1, igual a zero, você vai obter uma equação como essa que está aqui. H11 menos
E, que é energia, S11, esse termo que multiplica C1 mais esse outro termo que é H12 menos ES12, que multiplica C2, igual a zero. E quando você fizer a derivada da energia em relação a C2, você vai encontrar uma equação similar. Só que vai ser H21 menos ES21, que multiplica C1, H22 menos ES22, que multiplica C2, que é igual a zero. Ok? Então, quando você deriva a energia em função de C1 igual a zero, para encontrar quais são os valores de C1 e C2 que vão resultar na menor energia, você encontra essas duas equações que formam esse sistema, ok? Bom, o que acontece? Agora você não conhece C1 nem C2 e nem a energia. Beleza. Mas você conhece H11, S11, todos os demais termos você conhece. Então você precisa resolver esse sistema aqui para encontrar C1 e C2, tá? Bom, uma solução que nós chamamos que é trivial é C1 e C2, C0. Só que aí a função de onda também vai ser nula, tá? Uma outra solução, e aí eu precisava que vocês, para quem já viu, se lembrasse de como que você resolvia sistemas por Cramer, né? Você tem soluções diferentes da trivial se o determinante desses coeficientes aqui for nulo. Ou seja, como é que você tem soluções para esse sistema? Por Cramer, é quando este determinante aqui for nulo, ok? Ou seja, ó, este termo está aqui. Este termo está aqui. Este aqui e este aqui. Lembrando, precisamos encontrar C1 e C2. Para encontrar C1 e C2, temos que resolver essas duas equações simultaneamente. Isso é um sistema. Por Cramer, a gente sabe que nós temos uma solução que não é a trivial se o determinante construído por esses coeficientes, ok, é nulo. Então, essa é uma condição matemática para que haja solução para essas equações. Agora, veja que interessante. Se a gente estava procurando os coeficientes, é verdade. Mas como aqui nós conhecemos tudo, menos a energia, e temos essa igualdade, então daqui nós podemos calcular a energia. E como a gente tem, por exemplo, esse determinante, como você resolveria? Multiplicaria este termo por este, menos este por este? Ok. Você vê que a energia ela vai aparecer ao quadrado. Então, você vai ter duas soluções, dois valores de energia. Você vai ter energia, que nós vamos chamar de E1, e a energia E2. Então, com esses termos que você já calculou previamente, você acha a energia. Dois valores, é verdade. E os coeficientes, que é o que nós queríamos. Então, você pega este valor de energia, você vai achar dois valores, você pega e traz aqui de volta.
Ó, se você rearranjar essa equação, você vai ter esta situação. Rearranjando esta equação, nós temos esta. E se nós rearranjarmos esta daqui, nós vamos ter esta. Ok? Então vamos lá. Nós queríamos encontrar os coeficientes e, utilizando esse determinante, que é extremamente importante na mecânica quântica, que recebe o nome de determinante secular. Esse é o determinante secular, ok? Você resolvendo o determinante secular, você vai encontrar os valores de energia. Ótimo. Porque você sabe que a gente resolve um problema determinando tanto a energia quanto a função de onda. A função de onda, nós precisamos dos coeficientes. A energia já é dado pelo determinante secular. Agora, se você pega o valor da energia e coloca aqui, isso é equivalente, você vai ter uma relação entre C1 e C2. Você ainda não descobriu quanto que vale C1 e C2, mas você vai ter uma relação. E depois você utiliza uma outra relação, que pode ser a condição de normalização, e aí encontra o C1 e o C2. Isso vai ficar bem claro nesse exercício que nós vamos resolver agora. Tá bom? Olha lá. Aliás, é um exercício resolvido do BAL, ok? Não deixem de ver a resolução lá também. Assuma que, para um sistema real, uma função de onda real é a combinação linear de duas funções de base ortonormais. Então, elas são individualmente normalizadas e mutuamente ortogonais. Onde as integrais de energia são as seguintes. Então, ele está te dando, tudo bem, é unidades arbitrárias. É para enfatizar que, de fato, esses termos nós conhecemos. H11, H22, a gente calcula. Mas eu não posso esquecer, o que é H11? É a integral, π1, quer dizer, complexo conjugado de π1, operador, aplicado em π1, tá bom? H1 vale menos 15. H22, menos 4. H12, que é igual a H21, menos 1. Calcule as energias aproximadas do sistema real e determine os coeficientes dessa expansão. É tudo o que nós queremos sempre. Determinar a energia e determinar a função de onda. Para determinar a função de onda, a gente precisa encontrar os coeficientes. Então, vamos lá. A nossa função é a combinação de duas funções, ok? Então, isso nós conhecemos e isso também. Nós queremos encontrar este termo e este daqui, tá? Então, o que nós fazemos? Nós vamos no determinante secular, ok? Como a nossa combinação aqui é de dois termos, o nosso determinante é 2 por 2. Se a combinação fosse de 3 termos, 3 por 3. 4 termos, 4 por 4. E assim por diante. São casos simples. A gente tem uma combinação de 2 termos, ok? Então, os termos são H11, ES11, H12, ES12. Se tivesse 3 termos, aqui teria H13, menos ES13, isso. E depois aqui embaixo, teria o termo 2,3 também. E aqui também o termo 3,3, tá bom? Beleza. Vamos, então, substituir. O H11, ele já me falou, é menos 15. O S11 é sempre aquilo, né? Tenha claro o que significa cada integral. A cada termo desse está associado uma integral. Então,
o termo S11, ele é o quê? É a integral psi1 complexo conjugado psi1 de tal, ok? Como a base é ortonormal, significa que ela é normalizada. Então, o termo S1 vale 1, tá? H12, H12 está aqui, vale menos 1. Beleza. Depois, aqui, o S12, o S12 é a integral de π1 complexo conjugado, e aqui, no lugar do π1, π2. Mas se são ortonormais, significa que elas são ortogonais. E se são ortogonais, essa integral vale 0. Tá? Então, esse termo vale 0, e este termo aqui vale 0 também. Assim como S22 vai valer 1. Então, quando nós substituímos, nós encontramos esse determinante secular, ok? H1 menos 15. Esse termo é 1, então ficou menos E. Esse H12 está aqui, olha, é menos 1. Esse termo aqui é ortogonal, então vale 0, então não vai aparecer nada, e assim por diante. Tá bom? Então, você vai ter que resolver esse determinante aqui igualar a 0. Como aparece E aqui e E aqui, é claro que você vai cair numa equação de segundo grau. Assim como se fosse 3 termos, iria cair numa equação de terceiro grau. E assim por diante. Ok? Então, quando você fizer esse produto, você desenvolver esse determinante, você vai encontrar essa equação do segundo grau. E, portanto, você vai ter duas raízes, 2 valores de energia. Esses 2 valores, já calculados, vai ser um valor que eu vou chamar de E1, menos 15,09, e o outro, menos 3,91. Tá bom? Então, nós queríamos resolver esse problema, encontrar a energia e encontrar os coeficientes. Até agora, nós encontramos a energia, na verdade, as energias. Encontramos 2 valores, tá? Não quero adiantar muito, mas você lembra alguma coisa que você aprendeu em estrutura da matéria? Que se você combina 2 orbitais atômicos, você obtém 2 orbitais moleculares? É por aí, tá bom? Mas calma lá, vamos ver isso na próxima semana. Então, quando você combinou essas 2 funções, nós tivemos, então, 2 valores de energia. Ótimo, mas agora nós precisamos encontrar C1 e C2. E nós vimos que nós podemos encontrar C1 e C2 através dessas 2 expressões. No slide anterior, ok? De onde que vem essa relação aqui? É a equação do sistema que nós acabamos de ver, ou seja, quando nós derivamos a energia em relação a C1 e igualamos a 0. E aqui, quando nós derivamos a energia em relação a C2 e igualamos a 0. Tá bom? Aqui tem uma coisa que é importantíssima de você saber. Para achar C1 e C2, você vai escolher qualquer uma dessas expressões. É qualquer uma mesmo. Tá bom? Bom, vamos escolher essa daqui. Ok? Como que vai ficar? Vou colocar aqui, olha. C1 sobre C2, C1 sobre C2, vai ser igual a menos H12, olha o H12 aqui, é menos 1, né? Menos 1. Divide aqui, menos ES12, que na verdade é esse termo que está aqui, né? Ó. S12 vale 0, então esse termo vai ficar como menos 1. E agora, H11, que a gente sabe que é menos 15, menos ES11. E aqui eu coloquei a energia.
Veja, você vai ter que encontrar um conjunto de C1 e C2 para uma energia e para outra. Então, inicialmente, eu peguei a primeira energia e coloquei aqui. Tá bom? Quando você faz essa conta, você vai encontrar que a relação entre C1 e C2, a razão, é de 11,11. Você ainda não encontrou C1 e C2, você encontrou uma relação entre eles. Porque tanto esta daqui quanto esta te dão a razão entre C1 e C2. E enfatizo, se você quisesse pegar esse valor aqui e colocar aqui, você também iria encontrar os valores de C1 e C2 da mesma forma. Tá bom? Bom, eu não quero a razão. Eu quero o valor de C1 e C2. Para você encontrar o valor de C1 e C2, você vai ter que ter uma outra relação. E aqui, da nossa experiência, eu queria que você atentasse para o fato de que você precisa de uma nova relação. Você não vai pegar o outro valor de energia. Você não vai pegar a outra expressão. Você precisa de uma nova relação. Ok? Então, uma vez que você pegou um valor de energia, você vai com ele até o final para encontrar C1 e C2. Esquece o outro valor da energia. Tá? E qual que é uma outra relação que você vai utilizar? É uma relação de normalização, que é a seguinte, que a somatória de C1 e C2 ao quadrado, C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, é igual a 1. Isso aqui é sempre válido quando as tuas funções de base, que são as funções que constituem a função de onda tentativa, elas são ortogonais, tá? Na próxima aula eu vou mostrar isso aqui direitinho, essa relação, tá? Porque se elas não forem ortogonais, tem mais um termo aqui que precisa ser considerado. Mas como a gente vai precisar dessa expressão na próxima aula, eu já vou aproveitar na próxima aula para desenvolvê-la, tá? Então, se C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado é igual a 1, e você sabe que C1 é igual a 11,11 C2, por causa dessa relação, então, aonde tem C1, você substitui por esse termo. E vai, então, encontrar C2. C2 tem esse valor. Ora, se C1 é igual a 11,11 C2, você pega esse valor, multiplica por 11,11 e acha C2. Entenderam? Então, você achou C1 e C2, C1 e C2, para uma solução, que é aquela associada a este valor de energia. Agora, você vai procurar C1 e C2 para essa solução. Então, quando você combina duas funções, você vai ter duas funções, duas soluções. Ok? Uma que vai ter a menor energia e a outra de mais alta energia. Como que você vai determinar o C1 e o C2 para de menor energia? É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Então, você vai pegar esse valor de energia e vai colocar ou aqui ou aqui. Ok? Eu vou seguir por aqui. Depois, em sua casa, não deixe de fazer utilizando essa. Ok? Então, vai ficar assim. É a mesma coisa, só que a diferença é que vai ser menos 3,91. E daqui, a gente vai ver que a razão de C1 e C2, quando a energia tem esse valor, é esta que está aqui.
se você quiser isolar o C1, você vê que os dois vão ter sinais contrários. Ok? Mais uma vez, lembra aquela história em estrutura da matéria, que se você combina dois orbitais atômicos, você vai ter dois orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante? É por aí. É nesse sentido que nós estamos caminhando. Ok? Bom, e agora eu tenho a relação, a razão entre os dois, mas, mais uma vez, o que eu quero é o valor individual de cada um. E tenho que explorar uma outra relação, que é a condição de normalização. Nada de querer pegar o outro valor de energia, nada de querer usar a outra expressão, não vai dar certo. Você tem que pegar uma relação nova, que é a condição de normalização. Tá bom? Então, como você sabe que C1 é igual a menos esse valor C2, substitui aqui, isola o C2, e agora substitui aqui e acha o C1. Tá bom? Então eu tenho que o C1 aqui é igual ao C2. E aqui numericamente igual, sinal contrário. Certo. Beleza. Então, esse diagrama aqui sumaria o que nós acabamos de encontrar. Tá? Olha que interessante. Aqui, nós tínhamos o H11. O que é o H11? É a integral, função de onda 1, hamiltoniano, função de onda 1. Então, este valor aqui está associado a π1. E o H22 está associado a π2. É a energia de π2. Então, quando você combinou π1 e π2, construindo o φ, olha que interessante. Quando o coeficiente C1 e C2 têm o mesmo sinal, a combinação ela resultou numa energia menor do que de H11. Veja que você tem uma combinação de H11 que tem energia de menos 15. Desculpa, você tem a combinação de π1 que tem energia de menos 15, e aqui você tem π2 que tem energia de menos 4. Quando você combinou as duas, e o sinal aqui é o mesmo dos coeficientes, a gente fala que essa combinação ela foi construtiva e resultou numa energia menor do que H1, que é a energia de π1. Por outro lado, a outra combinação de π1 e π2, os coeficientes têm sinais distintos. Então, você tem uma combinação aqui fora de fase. E a energia deu maior do que H22. Bom, tome cuidado, né? Certamente essa figura não está em escala. E veja que interessante. A contribuição é maior de uma dada função quando a sua energia está próxima da energia do nível isolado. Então, por exemplo, como a energia do π1 é menos 15, e a energia da combinação é menos 15,09, então a contribuição do π1 vai ser muito grande.
Como a energia do Psi2 é menos 4 e está muito longe da energia desse nível, a contribuição do Psi2 vai ser pequena. Por outro lado, nessa contribuição aqui, nessa interação fora de fase, que a energia é menos 3,91, está muito próximo do menos 4. Então, você tem uma grande contribuição do Psi2. Como menos 3,91 está muito longe do Psi1, que é menos 15, a contribuição do Psi1 é menor. Ok? A ideia que nós estamos desenvolvendo é o que se baseia a construção dos orbitais moleculares. Então, nós exploramos o teorema variacional de duas formas. Uma é através do teorema variacional não linear e do linear. O linear ele é muito mais prático, porque ele se baseia na álgebra de matrizes. E computacionalmente, isso é muito mais simples. Ok? E o teorema variacional ele é a base da combinação da teoria dos orbitais moleculares. Que os orbitais moleculares são construídos através da combinação de orbitais atômicos. Tá bom? E, gente, para finalizar, eu queria comentar a teoria da perturbação. Ok? O que acontece? Eu havia comentado, então, que os métodos se baseiam em duas categorias, que é a teoria da perturbação e o teorema variacional. Tá? A teoria da perturbação se baseia no seguinte: olha, imagine que nós queremos determinar psi. Nós não conhecemos psi. Nós queremos conhecer a função de onda. Tá? Bom, para o nosso sistema, você já sabe, inclusive, que não há solução exata. Nós não conhecemos psi. Não conhecemos essa solução. Por outro lado, nós conhecemos, sim, uma solução que é similar, de alguma maneira, a psi. Essa nós conhecemos a solução. Conhecemos. Ok? Perfeito. Então, o que nós fazemos? Nós expressamos este operador da seguinte forma: a somatória pela soma do operador cuja função de onda, que nós conhecemos a solução, é uma autofunção, ok? E uma outra parte que nós chamamos de perturbação, ok? Então, vamos lá. Nós queremos encontrar a solução e não a conhecemos, ok? Por outro lado, nós conhecemos a solução de um outro operador. Essa solução não deve ser muito distinta desta daqui. E nós conhecemos a solução e, portanto, o alto valor. Então, o que nós fazemos? Pegamos esse operador, que nós falamos que é o operador do sistema, e separamos em duas partes. Uma é esse mesmo operador que aparece aqui, ou seja, é o operador para o qual nós conhecemos a solução, cuja solução nós conhecemos. Ok? E uma outra parte, que é a perturbação. Nós, então, assumindo, claro, que essa solução que nós conhecemos
não é muito distinta daquela que nós buscamos. Nós calculamos, então, o valor médio utilizando essa função que nós conhecemos, que nós chamamos de idealizada, ou ideal. Ok? Então, isso que nós queremos. É o que nós queremos. Isso que nós temos. Já que nós estamos supondo que não há uma grande diferença entre essas duas, então nós vamos substituir esta daqui aqui. O operador do sistema vai ser igual ao ideal mais a perturbação. Ok? A parte ideal vai estar aqui dentro. Esse aqui é a perturbação, então. Esse é a perturbação. Tá? E quando você calcular esta integral, esse é um exemplo resolvido do BAL, não deixe de acompanhar a resolução. Essa integral aqui, que nós já resolvemos esse tipo de integral várias vezes, vai dar Ka sobre 2. Então, qual que é a energia corrigida? É aquela da partícula da caixa ideal e mais esse termo aqui, quando nós acrescentamos a perturbação, que é o potencial. Então, a teoria da perturbação funciona assim: você pega um sistema que é o ideal, que é o sistema modelo, e perturba esse sistema. A parte da perturbação, ela vai aparecer nessa integral aqui. Aqui, na verdade. Né? E ela vai ser calculada em função da solução ideal. Ok? Veja que aqui nós não estamos determinando a função de onda ideal, a função de onda real, só uma aproximação da energia, ok? A função de onda real nós não vamos ver no curso dessa vez, tá bom? Mas essa é a forma que nós exploramos a teoria da perturbação. E para finalizar, vejamos então como que é no caso que nos interessa de fato, que é o do átomo de sistemas multieletrônicos, porque o que a gente está vendo, teoria da perturbação e teoria variacional, que é métodos aproximados quando nós não temos a solução exata, que é o caso dos átomos multieletrônicos. Ok? Então, só para você entender, nós vimos que a energia do átomo de hélio é calculado dessa forma aqui. Vimos, inclusive, hoje, né? Ou seja, uma primeira aproximação, que é o produto de dois hidrogenoides, um para o elétron 1, um para o elétron 2, e o operador, né, monoeletrônico aqui, essa parte monoeletrônica, essa para o elétron 1, essa para o elétron 2, e essa parte que é a bieletrônica, que é dos dois elétrons, ok? Já vimos isso hoje. Aí o que acontece? Eu acho que você não vai se lembrar. Bom, eu não sei se você se lembra, mas esse simples produto, ele é uma autofunção do hamiltoniano aproximado. Então, qual que é o hamiltoniano aproximado? É a somatória desse termo monoeletrônico com este. Isso significa que esse termo todo aqui, ele é o nosso operador ideal. E este daqui é a nossa função de onda ideal. E qual que é a nossa energia ideal? É a energia do hélio mais. Nós vimos isso quando começamos a ver átomos multieletrônicos. Na verdade, é a energia do hélio mais para o elétron 1 e a energia do hélio mais para o elétron 2. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Toda essa parte aqui
é o nosso Hamiltoniano ideal. Por quê? Porque a gente sabe que essa função é uma autofunção desse Hamiltoniano aproximado. Então, a nossa integral do cálculo da energia vai ficar, então, a integral por elétron 1 por elétron 2, o complexo conjugado da função de onda. Aonde está essa parte aqui? É a parte ideal. E esse daqui vai ser a perturbação. Ok? Então, a parte ideal está aqui. Né? Nós fizemos esse termo, este e este, está nessa integral. E agora, este termo, este e este. Esse aqui. Essa é aquela mesma integral bieletrônica que eu havia comentado anteriormente. Tá certo? Esse valor aqui você sabe qual que é. Esse daqui é a somatória dos dois L+. E quando você calcula esse daqui, nós encontramos que é este valor. Tá? Então, nós sabemos que as soluções para o átomo de hidrogênio e hidrogenoides é dado dessa forma. Sabemos que esse fulaninho aqui é autofunção desse operador aproximado e que o alto valor é a somatória, 2 vezes. Então, se é o estado fundamental, o N é 1, e se é o L, o Z é 2. E essa integral aqui vale esse termo. Se você colocar tudo 2 aqui e 1, porque é estado fundamental, nós vamos encontrar que, com essa correção aqui, a energia é de menos 2,750 unidades atômicas. A gente... nós vamos parar por aqui, na primeira ordem, ok? Mas a gente poderia ter colocado correções de segunda ordem. E se a gente tivesse acrescentado, a energia seria menos 2,910. E se tivesse colocado de mais alta ordem, menos 2,9037. Enquanto que a energia experimental é praticamente reproduzida. Olha lá. Entenderam? Embora a gente fale que a solução, que nós não tenhamos solução exata para sistemas multieletrônicos, os métodos aproximados permitem que nós nos aproximemos muito do valor experimental. Tá bom? Bom, era isso.